Sendo a raiz do estoicismo um paradoxo, não é de se estranhar que os ramos também devam ser assim. Dizer que a virtude é o bem mais elevado é uma proposta à qual todo aquele que aspira à vida espiritual deve ceder com os lábios, mesmo que ainda não tenha aprendido a acreditar em seu coração. Mas altera-se para a virtude é o único bem, e através dessa leve mudança ela se tornará imediatamente a mãe dos paradoxos. Por paradoxo se entende o que contraria a opinião geral. Agora é bem certo que os homens consideram e podemos seguramente acrescentar, considerarão como boas as coisas que não são virtude. Mas se concedermos esse paradoxo inicial, muitos outros o acompanharão, como, por exemplo, que a virtude é suficiente por si mesma para a felicidade. O quinto livro das Discussões Tusculanas de Cícero é uma eloquente defesa dessa tese, onde o orador combate a sugestão de que um homem bom não é feliz quando está sendo torturado na roda. Outro paradoxo notório dos estoicos é que todos os vícios são iguais. Eles tomaram posição sobre uma concepção matemática de retidão. Um ângulo deve ser um ângulo reto ou não. Uma linha deve ser reta ou torta. Então um ato deve ser certo ou errado. Não há meio entre os dois e não há graus de ambos. Pecar é cruzar a linha. Quando isso for feito, não faz diferença para a ofensa o quão longe você vai. É proibido transgredir de qualquer forma. Esta doutrina foi defendida pelos estoicos por causa do seu efeito moral de suporte, como mostrando a abominação do vício. Horácio dá o julgamento do mundo ao dizer que o bom senso e a moralidade, para não falar da utilidade, revoltam-se contra isso. Aqui estão alguns outros exemplares dos paradoxos estoicos. Todo tolo é louco. Só o sábio é livre e todo tolo é escravo. Só o sábio é rico. Homens bons são sempre felizes e homens maus são sempre infelizes. Todas as virtudes são iguais. Ninguém é mais sábio ou mais feliz que outro. Mas não poderia um homem que questionamos ser mais sábio ou mais feliz do que outro? Isso pode ser, responderiam os estoicos, mas o homem que está a apenas um estádio de Canopus não está tanto em Canopus como o homem que está a 100 estádios de distância. E o cachorro de 8 dias ainda é tão cego quanto no dia de seu nascimento. Nem pode um homem que está perto da superfície do mar respirar mais do que se estivesse a 500 metros de profundidade. Será justo para os estoicos mencionar que os paradoxos estavam bem na ordem do dia na Grécia, embora eles tenham superado em muito as outras escolas na sua produção. O próprio Sócrates foi o pai do paradoxo. Epicuro sustentava tão firmemente como qualquer estoico que nenhum sábio é infeliz. E embora não fosse desmentido, esforçou-se para declarar que o sábio, se colocado no touro de Fálares, exclamaria: "Que delícia, que pequena coisa me importa isso!" Não faz parte do bom senso fazer uma dura e rápida distinção entre o bem e o mal. Mas foi isso que os estoicos fizeram. Insistiam em efetuar, aqui e agora, aquela separação entre as ovelhas e os cabritos, que Cristo adiou para o dia do julgamento. Infelizmente, quando se tratava de praticar, todos eram bodes, de modo que a divisão era meramente formal. O bom homem dos estoicos era conhecido como o sábio, ou o homem sério, sendo este último nome herdado dos peripatéticos.
Costumávamos ouvir dizer entre nós que uma pessoa tinha se tornado séria quando havia sido levada à religião. Outra denominação que os estoicos tinham para o sábio era o homem urbano, enquanto que o tolo, em contradição, era chamado de um camponês. A rudez era definida como uma inexperiência dos costumes e das leis do Estado. Por Estado, entendia-se não Atenas ou Esparta, como seria o caso numa época anterior, mas a sociedade de todos os seres racionais, na qual os estoicos espiritualizavam o Estado. Só o sábio tinha a liberdade nesta cidade, e o tolo era, portanto, não só um selvagem, mas um estrangeiro ou um exilado. Nesta cidade a justiça era natural e não convencional, pois a lei pela qual ela era regida era a lei da razão justa. A lei era então espiritualizada pelos estoicos, assim como o Estado era. Não mais significava as promulgações desta ou daquela comunidade, mas os mandatos da razão eterna que governava o mundo e que prevaleceria no estado ideal. A lei foi definida como a razão certa que ordenava o que devia ser feito e proibia o que não devia ser feito. Como tal, não diferia em nada do impulso do próprio sábio. Como membro de um Estado, e por natureza sujeito à lei, o homem era essencialmente um ser social. Entre todos os sábios havia unanimidade, que era um conhecimento do bem comum, porque suas visões de vida eram harmoniosas. Os tolos, por outro lado, cujas visões da vida eram discordantes, eram inimigos uns dos outros e se inclinavam para o dano mútuo. Como membro da sociedade, o sábio desempenharia seu papel na vida pública. Teoricamente, isso sempre foi verdade e na prática ele o fazia, sempre que a ordem atual fizesse qualquer aproximação tolerável com o tipo ideal. Mas se as circunstâncias fossem de modo a garantir que seu embarque na política não prestaria nenhum serviço ao seu país, mas apenas uma fonte de perigo para si mesmo, então ele se refrearia. O tipo de constituição que os estoicos mais aprovaram era um governo misto, contendo elementos democráticos, aristocráticos e monárquicos, onde as circunstâncias permitiam ao sábio agir como legislador e educar a humanidade. Uma forma de fazer isso seria escrevendo livros que se revelassem proveitosos para o leitor. Como membro da sociedade existente, o sábio casaria e geraria filhos, tanto para seu próprio bem como para o de seu país, em nome do qual, se fosse bom, estaria pronto para sofrer e morrer. Ainda assim, desejaria um tempo melhor quando, tanto na República de Zenão como na República de Platão, os sábios teriam mulheres e filhos em comum, quando os mais velhos amariam toda a geração crescente igualmente com carinho paternal, e quando o ciúme conjugal já não existiria. Sendo essencialmente um ser social, o sábio era dotado não só das virtudes políticas mais grandiosas, mas também das graças da vida. Era sociável, cortês e excitante, usando a conversa como meio de promover a boa vontade e a amizade. Até onde podia ser, era tudo para todos os homens, o que o tornava fascinante e charmoso, insinuante e até mesmo astuto. Sabia acertar o ponto e escolher o momento certo, mas com tudo isso, era simples e sem ostentação, e simples e sem ser afetado. Em particular, nunca se deleitava em ironia, muito menos em sarcasmo. Das características sociais do sábio, passamos agora para um lado do seu caráter que aparece eminentemente antissocial.
Uma de suas características mais exaltadas era sua autossuficiência. Ele deveria poder sair de uma cidade em chamas, oriundo do desastre não só de sua fortuna, mas de seus amigos e famílias, e declarar com um sorriso que não perdeu nada. Tudo o que ele realmente se importava era estar centrado em si mesmo. Só assim ele poderia ter certeza de que a fortuna não lhe arrancaria nada. A apatia ou ausência de paixão do sábio é outra de suas características mais marcantes. Sendo as paixões, na visão de Zenão, não naturais, mas formas de doença, o sábio, como sendo o homem perfeito, estaria naturalmente totalmente livre delas. Eram impossíveis os distúrbios do fluxo em que se encontrava sua bem-aventurança. O sábio, portanto, nunca seria movido por um sentimento de favor para com alguém, nunca perdoaria uma falta, nunca sentiria piedade, nunca seria dominado pela súplica, nunca seria agitado pela cólera. Quanto à ausência de piedade no sábio, os próprios estoicos devem ter sentido alguma dificuldade, pois encontramos Epiteto recomendando aos seus ouvintes que, por simpatia para com o outro, demonstrassem dor, mas que tivessem cuidado para não a sentirem. A inexorabilidade do sábio era uma mera consequência de sua calma razoabilidade, que o levaria a ter a visão correta desde o início. Por fim, o sábio nunca seria agitado pela raiva, pois por que se deveria ter raiva ao ver outro em sua ignorância, ferindo-se a si mesmo? A apatia do sábio ainda tem mais um toque a se acrescentar. Ele era impenetrável ao deslumbramento. Nenhum milagre da natureza poderia excitar seu espanto, nenhuma caverna mefítica, que os homens consideravam a boca do inferno, nenhuma maré baixa, a maravilha permanente do Mediterrâneo, nenhuma fonte quente, nenhum jato de fogo. Da ausência de paixão se está apenas ao passo da ausência de erro. Passamos então à infalibilidade do sábio, uma doutrina monstruosa que nunca foi abordada nas escolas antes de Zenão. O sábio continha-se, não tinha opiniões, nunca se arrependia de sua conduta, nunca era enganado em nada. Entre a luz do dia do conhecimento e a escuridão da ignorância, Platão interpusera o crepúsculo da opinião em que os homens caminhavam em sua maioria. Não é assim, porém, o sábio estoico. Dele pode ser dito, como disse Charles Lamb, sobre o escocês com quem ele tão imperfeitamente simpatizou. A sua compreensão está sempre no seu meridiano. Nunca vemos o primeiro amanhecer, as primeiras raias. Ele não vacila em sua autoconfiança. Surpresas, suposições, desconfianças, meias intuições, semiconsciência, iluminações parciais, instintos obscuros e concepções embrionárias não têm lugar em seu cérebro nem em seu vocabulário. O crepúsculo da dubiedade nunca cai sobre ele. A opinião, seja na forma de um assentimento não satisfeito, seja na forma de uma suposição fraca, era alheia à disposição mental do homem sábio. Com ele, não havia nenhum assentimento precipitado ou prematuro da compreensão, nenhum esquecimento, nenhuma desconfiança. Ele nunca se deixava envolver demais ou iludir, nunca tinha necessidade de um árbitro, jamais se deixava levar por outro. Nenhum homem urbano jamais se desviou de seu caminho, nem errou, nem viu mal, nem ouviu mal, nem errou em nenhum de seus sentidos. Nunca conjecturou nem pensou em coisa melhor,
pois uma era uma forma de assentimento imperfeito e a outra um sinal de precipitação prévia. Não havia com ele nenhuma mudança, nenhuma retração, nem tropeço. Estas coisas eram para aqueles cujos dogmas podiam alterar. Daí em diante, é quase supérfluo termos a certeza de que o sábio nunca se embebedava. A embriaguez, como Zenão apontou, envolvia balbuciar, e disso o sábio nunca seria culpado. Ele não evitaria, no entanto, os banquetes. Na verdade, os estoicos reconheceram uma virtude sob o nome de convívio, que consistia na conduta correta deles. Dizia-se de Crisipo que seu comportamento era sempre calmo, mesmo que seu andar fosse instável, de modo que sua governanta declarava que apenas suas pernas estavam bêbadas. Havia discussão dentro da escola sobre este tema da infalibilidade do sábio. Ariston de Quios, enquanto divergia em alguns outros assuntos, agarrava-se ao dogma de que o sábio nunca opinava. O sábio Perseu pregou-lhe uma peça. Ele fez um dos dois irmãos gêmeos depositar uma soma de dinheiro com ele e o outro chamou para recuperá-la. O sucesso do truque, entretanto, só serviu para estabelecer que Ariston não era sábio, uma admissão que cada um dos estoicos parecia estar pronto para fazer de sua própria parte, pois as responsabilidades do posto eram extremamente extenuantes. Resta uma característica a mais do sábio, a mais marcante de todas e a mais importante do ponto de vista ético. Esta era sua inocência ou inocuidade. Ele não prejudicaria os outros, e não poderia ser prejudicado por eles, pois os estoicos acreditavam, como Sócrates, que não era permitido pela lei divina que um homem melhor fosse prejudicado por um pior. Não se podia prejudicar o sábio mais do que se podia prejudicar a luz do sol. Ele estava em nosso mundo, mas não era posse dele. Não havia possibilidade de mal para ele, a não ser por sua vontade, e isso não podia ser alterado. E como o sábio estava além do mal, também ele estava acima do insulto. Os homens podiam se desonrar por sua atitude insolente para com sua branda majestade, mas não estava no poder da massa desonrá-lo. Como os estoicos tinham o seu paralelo com o princípio da segurança final, assim também tinham o da conversão súbita. Eles sustentavam que um homem poderia se tornar um sábio sem que a princípio percebesse isso. A brusca transição da tolice para a sabedoria estava de acordo com o princípio de que não havia intermediário entre os dois. Mas isso era evidentemente um ponto que atraía a crítica de seus adversários. Que um homem pudesse num momento passar de estúpido e ignorante, injusto e irrefletido, escravo, pobre e indigente, para no seguinte ser um rei rico e próspero, moderado e justo, seguro em seus julgamentos e isento de erros, era uma transformação, eles afirmavam, que lembrava mais contos de fada infantis do que as doutrinas de uma filosofia serena.